cenário bastante preocupante. Muito boa noite. Então, há bastante tempo que não temos cruzado, portanto, neste espaço televisivo, mas para nós é sempre um prazer tê-lo aqui de volta. 50 vagas, 3.000 candidatos. O que isto significa? O que está a acontecer no nosso país? Boa noite. Não sei se o seu microfone estará ligado. Boa noite, Clemente Carlos. Muito boa noite a todos os telespectadores que se encontram lá em casa. A minha saudação é extensiva para todos que fazem possível este programa, que sintam-se todos cumprimentados. Olha, catastrófico, naturalmente. Isto tem uma mensagem para aquilo que é o mercado de empregabilidade a nível nacional. Estamos a dizer que as antigas instalações do grupo Shoprite voltou a reabrir e tinha ou tem como vagas por aí 50. E, infelizmente, nós vimos a demanda dos jovens, que procuram por um espaço no mercado de emprego. E tendo em consideração que o maior número de habitantes neste país são jovens, são adolescentes. Mas, por outro lado, nós temos visto a Secretaria do Estado do Desporto, temos visto os governos provinciais, distritais, a tentarem trazer aqui uma imagem que está-se a trabalhar em prol de mitigar esta situação de falta de espaço no panorama de emprego para os jovens. E quando nós vamos compreender aquilo que é a imagem do governo central, no que diz respeito, por exemplo, à questão de um kit para cada jovem, uma máquina, ou seja, uma enxada, algumas sementes para com que esse jovem ele seja proativo. Mas, infelizmente, nós entendemos ontem isto, que, afinal de contas, este processo de tentar levar o jovem a ter aquilo que é a sua autossuficiência, ter o seu autoemprego, não está aqui a surtir impactos positivos. E não podemos insistir em persistir em um desafio que não tem trazido aqui resultados para a juventude. Está claro que a questão do emprego em Moçambique ainda é uma miragem, e principalmente com a situação em que nós estamos a ver dos nossos irmãos que vêm da África do Sul, vai agudizar muito mais ainda aquilo que é o mercado de emprego neste país. Mas Moçambique chora porque é o próprio dono da catastrófica, ou seja, é o próprio dono deste absurdo que nós aqui assistimos neste mercado de emprego. Olha, Moçambique, nesta altura, não é? Com 36 milhões de habitantes, Moçambique com um território vasto, Moçambique com uma capacidade, não é, de atrair aquilo que é o mercado internacional, Moçambique que tem de tudo para com que os grandes investidores estejam no solo pátrio para investir neste país. Infelizmente, eles não têm apanhado aqui uma terra fértil para desempenhar aquilo que são as suas funções. E nós não podemos mitigar ou erradicar aquilo que é o desemprego por intermédio de lojas, por intermédio de boutiques. O Estado moçambicano deve pensar e repensar aquilo que precisa para os jovens, porque uma das maneiras para conseguir erradicar ou mitigar aquilo que é a situação do desemprego neste país é a questão da terra. Nós temos tanta terra, nós temos 36 milhões de terra arável neste país, ou seja, terra fértil para se trabalhar, para trazer aquilo que é um impacto socioeconômico para este país. Nós temos a questão da industrialização, quer dizer, quando nós industrializamos um país, nós estamos a dizer que maior será o número de mão de obra para uma determinada indústria. Temos indústria siderúrgica, indústria metalúrgica, indústria têxtil, indústria naval, quer dizer, estas indústrias aqui não estão operacionais no país. E são estas indústrias que conseguem albergar, conseguem levar o maior número de jovens a estarem dentro deste trabalho, a desempenhar aquilo que são as suas funções. Mas, infelizmente, enquanto o país, as fábricas não estiverem a funcionar, no país, as indústrias não estiverem operacionais, estamos a dizer que a questão de erradicar aquilo que é
o desemprego ou mitigar ou diminuir aquilo que é o número de jovens que se encontram fora do mercado de emprego, fora do seu espaço que deveriam ter, porque são jovens que um dia sonharam, foram à escola, formaram-se, os pais investiram e hoje percebem que o investimento não está a surtir os efeitos que se pretende. Ou seja, para um indivíduo ter espaço neste país, deve ter uma nomenclatura, deve ter ali alguém que vai apadrinhar. Nós já sabemos que neste país, infelizmente, se tu não tens alguém que vai lhe conduzir para um determinado setor, infelizmente, com o seu currículo, é quase que impossível o teu currículo entrar numa instituição e ser aceito para começar a desempenhar uma determinada função. Então, enquanto nós não pensarmos Moçambique, não pensarmos nas políticas públicas que nós necessitamos para tirar o país na situação em que se encontra, nós estamos a dizer que ainda é cedo para aquilo que vai acontecer neste país. O país está a colapsar, o país não está a saber tirar proveito, porque quando um país tem maior número de contribuintes, isto ajuda na economia do país, isto ajuda o país a ter passes significativos para o bem-estar do crescimento do país. Nós temos aqui maior número de jovens no mercado informal que não estão a contribuir. É tanto dinheiro fora de circuito financeiro neste país, porque os jovens não estão dentro daquilo que são os panoramas ou padrão que se precisa para com que os jovens tenham aquilo que é a sua contribuição direta para o Estado moçambicano. Mas esta é uma questão de vontade política. Enquanto a vontade política ela não vincar, estamos a dizer que a situação dos jovens se encontrar nas ruas, se encontrar sem foco, falou se aqui, encontrar... falou aqui de distribuição de alguns kits de trabalho e também de geração daquilo que chamamos de autoemprego. Será que estes kits ou este modelo não estaria a surtir algum efeito satisfatório do ponto de vista da, vamos dizer, independência financeira de jovens? Olha, no governo do Filipe Jacinto News, nós vimos isto com o Osvaldo Petersburg, não é? Ele a tentar trazer aqui dados estatísticos que o número de desempregados vai se diminuindo porque está a surtir efeito aquilo que é a visão estratégica do Pelour, onde ele estava na linha da frente. Mas nós entendemos que é preciso primeiro nós alinharmos aquilo que nós queremos para o bem-estar de um país. Clemente Carlos, não se pode pensar num país de hoje para amanhã. Não se pode pensar num país como paraquedistas. Faz-se um plano a médio e longo prazo. Moçambique tem cooperação, por exemplo, com a China, e a China está a dar um TPC ao mundo que vale a pena, afinal de contas, investir nos recursos humanos. Há 40 anos, a China não era aquilo que é hoje. A China hoje é a segunda maior economia do mundo, porque houve um projeto de Estado, houve um investimento de Estado. Enquanto Moçambique tiver projetos egocentristas ou projetos de governos ou projetos quinquenais, nós estamos a dizer que nós não vamos avançar. Porque entra um estadista, nomeia o seu executivo, ou seja, nomeia os seus ministros, e cada ministro vem com a sua visão estratégica e cessa funções. Entra um novo ministro, naquele novo ministério acha que aquela Qual será visão... o paradigma aceitável ou satisfatório? Olha, conforme eu dizia aqui na minha intervenção, que a China é um parceiro estratégico do Moçambique há mais de 40 anos. O que nós estamos a tirar como proveitos da China? Nós estamos a dizer que a China tem um plano de Estado, não tem um plano de quem governa o país. Porque se temos um plano de Estado, estamos a dizer que todos aqueles que ascenderem a cargos de chefia a nível do Estado vão ter lá aquilo que é o mapa que devem seguir do ponto de vista de target, do ponto de vista de metas a atingir. Eles não vão fazer magia, eles que vão fazer é dar o seu máximo para atingir as metas em função do tempo de governação. Quem é que desenha este norte para o qual se deve caminhar? Quem é que vai delinear, portanto, este desiderado Eldorado? Aqui seria, por exemplo, aquilo que nós chamamos da comissão técnica. Poderia fazer aqui um pequeno paralelo com o que está acontecendo com o diálogo político, mas infelizmente o diálogo nacional inclusivo, ele não vai conseguir trazer resposta àquilo que se pretende, porque tornou-se um diálogo político, está politizado, e infelizmente nós estamos a tentar matar ou silenciar um cancro com paracetamol.
Estamos a dizer que aqui deve-se chamar toda a sociedade civil, deve-se chamar políticos, deve chamar-se acadêmicos, deve chamar todo aquele que é moçambicano, operário, camponês, sentar e desenharmos aquilo que é o plano estratégico do Moçambique. Fazer-se uma auscultação e perceber-se até que ponto são prioridades para este país, para nós tirarmos o Mas país na sua do ótica, vermelho. quais seriam essas prioridades? Olha, está claro que primeiro, para um país conseguir dar os seus passos significativos, nós temos que olhar aqui para 3 pontos estratégicos. Ok. Temos que olhar para a educação, temos que olhar para a alimentação e temos que olhar para a saúde. Se nós não atendermos esses 3 setores, nós estamos a dizer que estamos a encher um tambor furado que jamais vai ficar cheio. Vamos emprestar a Nyantumbo à presidência de forma fictícia pelos próximos 3 minutos. O que faria na educação, o que faria na saúde e na alimentação? Quais são as inovações que quer trazer? Olha, não há nenhuma magia. O presidente Daniel Francisco Chapo teve alguns minutos, algumas horas com o presidente brasileiro Lula da Silva. Disse uma coisa simples e categórica. Não se pode olhar para a educação como uma despesa. Deve-se olhar a educação como um investimento. Ok. É investimento, porque... Tradução, nós temos que potencializar. Enquanto o Estado moçambicano não investir... Olha, Clemente Caro, nós temos que alinhar. Primeiro, nós temos que perceber o que nós temos no subsolo. Moçambique tem vários recursos. Dos 11 recursos que o mundo tem, Moçambique tem os 9 principais. Moçambique tem costa, Moçambique tem terra, Moçambique tem espaço, tem tudo isto a nosso favor. O que os nossos alunos estão a fazer nas faculdades? Porque as universidades, elas devem ir em função daquilo que nós temos como oferta da natureza neste país. Nós temos tantos estudantes na faculdade a fazerem cursos que estão desenquadrados com aquilo que o país tem como favorecimento. Por essa razão que a mão de obra, ela sempre é externa. Nunca temos aqui indivíduos peritos na matéria para desenvolverem o país, porque infelizmente na faculdade, nas universidades, está-se a vender certificados e não está-se a vender conhecimento. Enquanto não se vender conhecimento para as áreas estratégicas que o país precisa para sairmos do vermelho, estamos a dizer que nós vamos ficar sempre acorrentados e jamais vamos estar em condições de desafiar aquilo que são as possíveis nuances que o país vai mostrando. 2, a questão da alimentação. A alimentação, ela é preponderante, porque nós não podemos estar num país onde a dependência, por exemplo, vem da vizinha África do Sul. Estamos a dizer que Moçambique vai perder muitas divisas, vamos importar sistematicamente e não existe nenhum país que vive por intermédio de mão estendida. Ou seja, nós temos que produzir. E produzindo, estamos a dizer que nós vamos ser de uma agricultura de subsistência, vamos ser de uma agricultura arcaica, vamos entrar numa agricultura empresarial, vamos entrar numa agricultura industrializada. Porque significa uma agricultura industrial empresarial? Estamos a dizer que é uma monocultura que vai se aplicar na terra. Aí nós chamamos os engenheiros florestais. Onde é que estão os engenheiros florestais hoje que a UEM forma todos os dias? Não estão no campo. Quem tem trazido alimentos para as nossas casas, legumes, alfaces, por aí em diante, são as nossas senhoras no Vale do Enfulene. Não são aqueles que um dia sentaram na carteira. E não há espaço para esses homens aplicarem aquilo que um dia aprenderam nas universidades. Ou seja, aqui há um contrassenso no que diz respeito naquilo que o país quer e naquilo que a prática diz em função da resposta que o jovem todos os dias vai atrás. Porque o jovem, em algum momento, ele tem a 12ª classe feita, quer ir para o mercado de emprego, não vai conseguir ter espaço, não sabe fazer nada. Quer dizer, é muito tempo que se perde com o jovem dentro do ensino secundário geral, e quando o jovem termina aquilo que é o seu segundo ciclo de ensino secundário geral, vai para o mercado de emprego, ele praticamente vai lá e começa a ver nuvens no alto mar, ou seja, começa a ver nuvens nos céus e começa a ver navios no alto mar, porque ele não tem aquilo que é o seu ofício, não sabe fazer. Por quê? Porque o Estado não está a conseguir dar resposta àquilo que é necessário para o bem-estar deste país. São recursos minerais que vão sendo descobertos todos os dias, são recursos florestais, são recursos marinhos. O que as universidades estão a fazer para amanhã termos licenciados, termos mestrados e atacarem nestas áreas? Não estamos a fazer nada. E então o número de jovens insatisfeitos vai crescendo. E a China, se apercebendo disto, a China foi fazer um investimento a médio e longo prazo. A China investiu dinheiro
não é para a educação. E este mesmo dinheiro, ele deve não somente formar um indivíduo e este indivíduo achar que deve sair livre sem que não tenha que pagar este dinheiro. Este dinheiro deve voltar, porque quando esse jovem acaba aquilo que é a sua formação, vai para o mercado de emprego e ele é descontado para com que este dinheiro que vai para o que é descontado, ele vai cobrir a outro jovem que também vai sentar naquela carteira onde um dia ele sentou. Ou seja, estamos a falar de um dinheiro semente, é um dinheiro que o Estado ele lançou e este dinheiro ele vai germinar e vai dar frutos. O Estado chinês já não está preocupado em desembolsar dinheiro para investir no ensino e aprendizagem. O dinheiro vai crescendo. Última hora, o governo injetou 5 milhões de meticais ao Conselho Nacional da Juventude. O que este dinheiro poderá ajudar, portanto, aquela agremiação do ponto de vista de estímulo para os jovens que agora debatem-se com desemprego e outras problemáticas? 5 milhões de meticais para o CNJ. Olha, é o que eu estava aqui a tentar dizer. Clemente Carlos, o assunto de Moçambique é gravíssimo e não se pode resolver de uma forma esporádica. O que vai acontecer aqui é trazer aqui um alívio, mas e depois este alívio vai cessar e a dor vai continuar. Em linha, Yantumba. Alô, muito boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de onde nos fala? Muito bem, o seu juízo, meu amigo. Está a gostar do nosso convidado? Muito obrigado, muito obrigado. Infelizmente não conseguimos ouvi-lo lá muito bem, mas queremos agradecer a sua participação. Certo. Não sei se estará a usar algum tipo de auricular, mas não conseguimos ouvi-lo muito bem. Mas agradecemos a sua participação. Parece que deixou aqui um elogio ao nosso convidado. Diz que está, portanto, a gostar da aula de sapiência. E nós continuamos com linhas abertas para ouvir então o seu parecer, estimado telespectador. Portanto, tudo quanto lhe vá a alma em torno de como o nosso país vai. Estamos agora a falar da problemática do desemprego. Um anúncio de 50 vagas para 3 mil candidatos. É mesmo bastante preocupante o cenário que se vive no nosso país. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem temos o prazer, já nos fala? É a Nunes Cabdegás. Muito bem, meu amigo, o seu juízo. Faça o seu juízo, meu querido. Sim. Faça o seu juízo. Boa noite. Boa noite. Nunes Cabdegás. Está a usar o volume da TV, não devia. Devia ouvir-nos só pelo telefone. A sua opinião? É claro, eu estou muito gostar quando a pessoa que está a comentar. Ok? E Moçambique precisa muito. Alô? Acho que nós estamos a conseguir nos entender por causa do volume. Vou pedir a todos quando ligarem para nós para que não nos ouçam pela TV, mas sim nos ouçam pelo escutador dos respectivos telefones, para que a comunicação venha a ter algum nível de qualidade. Vamos então tentar mais alguém. Alô, boa noite. Está a ouvir-nos novamente pela TV. Não deve, não vai ser possível comunicar. Vamos pedir a todos que nos ligam para que afinem seus volumes. Alô, boa noite. Sim, boa noite. Com quem temos o prazer de onde nos fala? Sim, meu nome é Danimonte João, fala da cidade da Pemba. Muito bem. A sua opinião, mais velho? É, minha preocupação porque ouvi aí 50 vagas para 3 mil pessoas. Certo. Essa parte não fica nenhum sentido. Ok? Mas de quem é a culpa? O senhor diz que não faz sentido. É culpa de quem? Opa, fugiu. Na verdade a linha caiu, mas continuamos aqui, portanto, disponíveis para ouvir mais 3 opiniões antes de retomarmos aqui ao nosso debate. Ligue e participe, deixe então a sua opinião, o seu parecer em torno daquilo que está a acontecer. Hoje estamos a discutir a questão aqui do emprego, não é? Ou talvez da falta de emprego que assola a juventude moçambicana. Vamos ouvir mais 3 opiniões e depois iremos retomar aqui o nosso debate
com o nosso convidado, que está a dizer que existem 3 pilares principais, a saber, a educação, a alimentação e também a saúde, para que o país venha a entrar em bom porto. Mas também queremos ouvir a sua opinião, o seu parecer, o seu ponto de vista em torno destes assuntos voltados à governação. E temos ainda a problemática também Boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Mano Clemente. Tudo bem? Graças a Deus, do seu lado. Eu estou bem. Como é que está de saúde? Graças a Deus, perfeitamente bem. Bacana, bacana. Dá para aguentar. Bacana, bacana. A sua opinião, meu amigo? É assim. Em primeiro lugar, pode-se ouvir o governo a dizer que nós, portanto, temos que pautar ao empreendedorismo. Ele mesmo, próprio governo, quando você pauta ao empreendedorismo, empreende alguma coisa, vem e arranca. O governo já arrancou negócio de alguém? Sim, uma vez eu fui acudir lá num posto policial uma mãe e que estava a vender comida na estrada, mas a polícia municipal foi lá arrancar todas as panelas. E aquela pessoa confiava daquilo ali. Como é que vive? É complicado. É complicado. E um jovem também era arreeiro, aqueles que vendem areia lá no Riacho. Certo. E vai lá ao Conselho Municipal cobrar umas taxas, alegando que não sei, portanto, a fazer não sei o que, recursos minerais, pagar. E uma vez também chegam lá onde tiram pedra, lá onde sai prita, lá nas montanhas, Conselho Municipal, pagar. Esses sítios que eu estou a falar, Mano Clemente, são sítios com que o filho de pobre, confia. Porque o filho de pobre não tem direito a estudar. Estou a falar de pobre, estou a falar aquela última pessoa, aquela última classe. Não tem direito a estudar porque não tem condição, primeira coisa. Agora, se apata a ser um arreiro e o Conselho Municipal vai lá, o governo vai lá também intervir, esse tipo de pessoa, onde é que cai? Pois é. Não cai no crime, na pauta da criminalidade? E será que em Moçambique, portanto, temos jardineiros? Temos. Certo. Não temos. Sabe que o único emprego em Moçambique, os moçambicanos onde confiam? Na área de transporte, são chapeiros, são cobradores. E na área de segurança. Só. Não temos jardineiros? Não, então não temos, particularmente em Nampula. Eu não conheço, não vi. Eu queria formar área de jardinagem. Nem estou a ver. Vou fazer aonde esse serviço de jardinagem. Mas lá na África, tu está cheio de jardineiros. Em Portugal, está cheio de jardineiros. Agora, como essas pequenas formações, jardineiro, cozinheiro, mais formações, é que iam diminuir o número dos empregados, dos que não têm emprego. Os desempregados. Sim, os desempregados de Moçambique. Mas estamos a ver o mercado informal em Moçambique está a ser desprezado. Certo. Sabem que a maioria da população moçambicana confia do mercado Vamos, do mercado informal. Mais 30 segundos, irmão, o tempo começa a escassear. Mais 30 segundos. Pois, eu queria saber onde é que se localiza esse canal em Nampula. Onde é que se localiza? Ainda não estamos aí. Canal. Aí só temos um colega, um jornalista. Infelizmente ainda não temos. É móvel. Certo. Ok. Mas queriam lá um gabinete. Eu queria chegar aí. Tá muito bom, bem, obrigado. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Para trás fica a opinião do nosso irmão diretamente de Nampula. E vamos ouvir mais uma pessoa antes de retomarmos aqui com o nosso convidado. Portanto, mais uma opinião. Alô, muito boa noite. Mais uma vez, ilustre, de Tete Gelito. Eu queria só tentar contribuir mais acerca do tema. Certo.
Eu queria dizer o seguinte, o nosso governo deveria criar aqui aquilo que estamos, digamos, construir parques. Nessas parques ali, nessa parte que vão construir, é como feira, como os outros países fazem. E pode ali, nesses parques, estarem todos os jovens ali que sabem fazer alguma coisa. Nós estamos a falar de eletricista, mecânico, eletricista auto, pintores, bate-chapas, mesmo lavagem de carros ou pneus, estão lá divididos, onde qualquer cidadão quer escrever uma viatura que precisa levar o mecânico, vai lá, vai encontrar o serviço. Pode se reparar, pode ir ao mecânico, pode ir lá do eletricista, pode até lavar, ou quer fazer lavagem de carro, até pode lá ter também, digamos, cabeleireria, porque há muita gente, você quer depois seu carro, pode deixar seu carro, depois ir ao cabeleireiro, espera depois seu carro ser lavado. Então tem que ser no único sítio onde o governo podia fazer isso. E para diminuir o problema de emprego aqui em Moçambique. Como os outros países, eu fui para a Tanzânia, vi isto. Tanzania, uma feira onde está lá jovem que sabe fazer alguma coisa, não tem certificado, mas sabe fazer alguma coisa. E eles estão aí, no final do mês, aquilo que fazem, vai para casa, no final do mês. Aqueles jovens são pagos por aquilo que eles fazem. Dessa maneira, Certo. Tanzânia não tem muitas... Muito obrigado, mas velho, a sua opinião é válida. Muitíssimo obrigado. Infelizmente o tempo a não colaborar, a não cooperar. Então, considerações finais, ou melhor, a caminho do fim da nossa programação, o que é que se lhe oferece dizer? Olha, eu olho para isso como um sacarnismo político. Se nós queremos compreender para onde o nosso país vai, olhemos para a nossa educação. O que é que o Estado moçambicano, ou seja, o que é que o governo do dia está a fazer para daqui a 15, 20 anos nós termos profissionais de qualidade que venham competir a nível da região, que venham competir a nível de África e que venham impactar até a nível da Europa? Não estamos a fazer nada. Então, a questão de termos aqui indivíduos altamente profissionais, competentes para desempenharem funções desafiadoras, é preciso que a semente seja lançada agora. Mas quando você visita as escolas primárias completas, quando você visita o ensino e aprendizagem neste país, vai compreender que nós paramos no tempo, estamos a regredir e amanhã vamos querer ótimos profissionais. Não é possível. E nós estamos num mundo tão competitivo e Moçambique tornou-se uma ilha. Moçambique não está a conseguir abraçar a causa da dinâmica a nível mundial para a formação do homem para amanhã. Então, estamos a dizer que nós, infelizmente, não teremos resultados positivos daqui a 10, 15 anos, porque o que está-se a fazer a nível do ensino e aprendizagem neste país tem sido um sacarnismo. Isto é sagaz, isto não ajuda nenhum país a ter uma luz. Se nós queremos uma luz para amanhã, termos dirigentes competentes, termos homens capazes de desafiar grandes indústrias pesadas neste país, é preciso que se olhe a educação. Não há nenhum país a nível mundial que atingiu números gigantescos, dígitos gigantescos, sem que não tenha observado a educação. E em Moçambique, infelizmente, a questão da educação, nós vemos cada governo a marginalizar o sistema nacional de educação. Enquanto Moçambique for um país satélite, infelizmente nós não teremos aquilo que é o nosso posicionamento como moçambicanos. O que é um país satélite? É um país que tem uma Constituição da República, é um país que tem um poder executivo, tem um poder legislativo, tem um poder judicial, mas é um país que não toma decisões próprias, é um país que depende do Ocidente para dizer o que tem que fazer. Estamos a ver o FMI, está a dizer quanto é que nós temos que tirar de gorduras, quanto é que nós temos que realocar para o setor privado, quanto é que nós temos que pagar os dirigentes, qual é a massa salarial, qual é a folha salarial. Quer dizer, fazer um trabalho, não é, que um gestor público deveria ser ele a desempenhar esta função, mas temos que esperar o Fundo Monetário Internacional para vir dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Não tem capacidade para o fazer? Não, a questão aqui não é capacidade, é aquilo que eu acabei de dizer aqui há bem pouco tempo. O Estado satélite tem como conceito, é um Estado configurado, onde existem todos os poderes lá instituídos, mas ele não tem o poder de decidir. Não é autônomo. Não é autônomo, é como um manequim. O manequim, tu vais a uma loja,
tens um boneco ali, tu tens um manequim, tem roupas. Mas se você não for a mudar a roupa ao manequim, o manequim nunca mais vai mudar de roupa ali. O manequim precisa de alguém que vai mudar aquela roupa. Então é o Estado moçambicano. Infelizmente, nós temos um Estado que não está a trazer aqui aquilo que é uma dinâmica e esperança para os moçambicanos. E infelizmente isto vai trazer resultados catastróficos. Isto não será complacente aos moçambicanos. Isto não será frugal aos moçambicanos. E as eleições vêm aí. Isto terá um preço muito alto, porque não estão a ver aqui indicadores. Os moçambicanos sabem que o resultado não é automático, mas se nós olharmos para os indicadores, mostrar que estamos a progredir naturalmente, que os moçambicanos vão saber bater as palmas. Mas infelizmente, quando tu olhas para os indicadores, tu percebes que nós estamos a regredir. São um grupinho de pessoas que têm oportunidade nessa escola. Quer dizer, se você não tem alguém nessa sociedade que vai conseguir lhe conduzir e quer esperar do Estado moçambicano para conduzir os teus filhos estão perdidos. Então, Mesmo os com dirigentes... formação, com talento, com dons, quem não conhece alguém não pode progredir em Moçambique. Ou não tem progredido. Olha, nós temos tantos sábios a deambularem neste país porque não querem sujeitar-se ao sistema neste país. Ok. E estes, quando não se sujeitam ao sistema neste país, não tem espaço no mercado de empregabilidade, no mercado de sucesso em Moçambique. Ou seja, nós temos que nos curvar para o sistema, para que tenhamos espaço para viver neste país. O que está errado? Nós temos que ter todo mundo a desempenhar a sua função em função daquilo que são as suas qualidades para contribuir para este país. Mas, infelizmente, se você pensa diferente neste país, se você não coaduna com o pensamento do sistema neste país, por mais bom que você seja, intelectual que você não terá um espaço o tempo a não porque perdoar, o sistema quer com que você abrace a causa deles. As considerações finais. Dizer que é preciso pensar Moçambique no seu todo. O diálogo nacional inclusivo, aquilo é nada mais, nada menos que uma palhaçada. Porque os moçambicanos já conhecem o caderno reivindicativo. Se nós queremos mudar o Estado moçambicano, é só uma e única palavra. Vamos parar de roubar votos nas urnas e vamos parar de roubar os recursos dos moçambicanos. Vai ver que dia seguinte o país vai acordar alegre. Está a a pertinência do diálogo? O diálogo nacional inclusive está a dilacerar